Hoje no Fala Defensor, um assunto muito importante. Pais presentes e um lar estável são essenciais para garantir uma infância feliz e saudável para a criança. Por isso, a definição da guarda compartilhada é um dos pontos mais importantes para pais separados e os seus filhos. Atualmente, a guarda compartilhada é um dos modelos mais comuns na justiça brasileira. Mas como ela funciona? Você sabe? Vamos saber todos os detalhes a partir de agora com a defensora pública, doutora Thaís Moreira, que está conosco aqui agora, nesse exato momento, e a gente saber explicar. Olha, a doutora está aqui hoje presencialmente conosco para saber qual é a diferença entre a guarda compartilhada e os outros tipos de guarda. A gente quer saber, doutora Thaís, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui hoje presencialmente conosco mais uma vez, para falar um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença, para que as pessoas entendam, né? E a compartilhada, inclusive, é que é mais solicitada e requisitada, ou seria a melhor, seria assim? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui no seu programa. Então, um assunto realmente, né, muito relevante, ainda mais agora nesse mês das crianças. Né? Verdade. E o que acontece? Tem muita gente que tem dúvida em relação ao tipo de guarda. Então, essa guarda compartilhada, ela é a guarda que é a regra no nosso ordenamento. Obviamente que precisa observar cada caso. Né? Então, se for uma situação, se tiver uma situação de um dos genitores não tiver a capacidade, sendo incapaz, tiver questão de violência, ou até a mãe ou o pai, às vezes, manifesta, dizendo que não tem interesse, porque às vezes mora distante, ou porque por algumas outras questões e não tem interesse nessa guarda compartilhada, mas a regra realmente é a guarda compartilhada. E o que é essa guarda compartilhada? Seria o compartilhamento das responsabilidades e das decisões. Então, por exemplo, em relação à matrícula em escola, a mudança, um plano de saúde, na escolha do plano de saúde, em relação a determinado tratamento médico. Então, essa guarda compartilhada, que muita gente se confunde, achando que, na verdade, seria um compartilhamento de residência, né, que na verdade não é isso, é um compartilhamento de responsabilidades e de decisões em relação à criação e educação dos filhos. Excelente, excelente explicação, porque as pessoas pensam que é apenas porque vai para essa casa, vai para mim, vai para a sua, mas é um compartilhamento do carinho dos dois, a responsabilidade são dos dois, né? Quer dizer, os dois fizeram aquele fruto e o fruto, independente se não deu certo, não deu lá para cá, ou se qualquer outro problema aconteceu nesse percurso, ele continua sendo filho, não existe ex-filho, né, doutora? Isso, exatamente, isso? Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então perguntas dos nossos telespectadores para fazer para a doutora Thaís Moreira. Deixa eu ver quem faz a primeira pergunta. Para a doutora Thaís, é a Sueli Carla. E ela pergunta, doutora Thaís, na guarda compartilhada, o filho precisa passar uma semana na casa do pai e a outra na casa da mãe? Exatamente como a senhora explicou quase agora há pouco. Exatamente. Então, há uma confusão em relação a essa questão da guarda compartilhada e o modelo do direito de convivência entre os pais. Né? Então, a guarda compartilhada, como eu já disse, que é o compartilhamento das decisões, né, dos pais, e que pode ser o direito de convivência. A convivência pode ser de forma alternada, que é dessa forma, na casa do pai, pode ser uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, ou 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe. Isso é uma forma de convivência alternada, que não se confunde com a guarda compartilhada, porque a guarda compartilhada, ela pode também ter um modelo de convivência, por exemplo, se... Só abrindo um parênteses aqui, só para explicar que, apesar de ter a guarda compartilhada, a gente tem um lar de referência. Né? Então, essa criança ou adolescente, ela vai ter o que chama-se de uma residência base, normalmente quando a gente coloca assim na justiça. Então, a residência base da criança. Então, aquele que não está, aquele pai ou aquela mãe, né, que a criança não está residindo com ela, não está nessa residência base, não necessariamente tem que ter o tempo dividido igualmente, né, como na guarda alternada, mas pode ser quinzenalmente, pode ser semanalmente, né? Pode acontecer de uma guarda compartilhada de um pai que mora no interior do estado. Ele não consegue ver a criança semanalmente, a criança vai nos finais de semana. Então, não necessariamente essa guarda compartilhada, a criança vai ficar uma semana com o pai e uma semana com a mãe. O direito à convivência pode se dar de forma alternada ou não.
Perfeito, bem explicadinho, bem didático. Doutora Thaís, vamos lá para a segunda pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Thaís Moreira, defensora pública do Estado de Alagoas, é o Sérgio Lins. E é legal o homem participando nessa situação, que é muito legal. Ele faz uma pergunta seguinte, ele coloca, tenho a guarda compartilhada, mas minha ex-companheira está me impedindo de ver minha filha. O que é que eu devo fazer, doutora? É terrível isso, né? Porque acaba com uma criança no meio dessa discussão, né? Realmente acontece, às vezes. E, na verdade, tem várias formas, né? Tem uma forma, né, a forma mais brusca, na verdade, que seria a busca e apreensão, né, dessa criança, depender de cada caso, pode ser. E a gente tem que, na verdade, fazer valer, se foi por meio de uma ação judicial, essa determinação de guarda compartilhada, tem que fazer valer essa sentença judicial ou mesmo se foi feito num acordo. Então, pode acontecer... Nesse caso, a mãe ou o pai, por exemplo, no caso dele, caso a mãe da criança não queira, né, esteja impedindo esse direito de convivência, então tem a busca e apreensão dessa criança, tem aplicação de multa, inclusive a reversão da guarda. Né, a reversão da guarda ou do direito de convivência. Então, se acontecer corriqueiramente essa questão do impedimento de forma injustificada, né, pode haver, inclusive, a reversão, a modificação dessa guarda, de forma, ao invés de ser compartilhada, ela ser alternada, ser modificada para uma forma unilateral, por exemplo. Muito bem, perfeito, muito bem. Então, está aí o caminho que ele pode seguir, caso as coisas continuem dessa forma, Exatamente. Né? Vamos para a terceira e última pergunta de hoje, com a doutora Thaís Moreira. Deixa eu ver. Quem faz a pergunta é a Alda Santos. E ela pergunta, doutora Thaís, é possível mudar o tipo de guarda? Temos guarda compartilhada. Minha filha mora comigo, mas agora diz que quer viver com o pai. E agora? O que é que a Alda vai fazer? Sim. Então, a guarda pode ser modificada a qualquer momento. A qualquer momento pode haver a modificação da forma de guarda, né? Então, não é porque você fez um acordo ou extrajudicial ou tem uma decisão na justiça, né, determinando que seja unilateral, por exemplo, que não pode ser mudada para compartilhada ou vice-versa. Então, a qualquer momento, né, a depender do caso concreto, muitas vezes depende... a criança às vezes é pequena, então por alguns motivos a guarda ficou compartilhada ou unilateral e depois não, agora ou porque mudou de residência, ou porque mudou de trabalho, ou porque às vezes ouvindo a própria criança, o próprio adolescente, resolve se modificar essa forma de guarda. A vontade da criança pesa nesse fator? Sim, sim. Agora, claro que depende da idade da criança e depende de cada caso, né? Depende de cada caso. Nem sempre a vontade da criança vai influenciar e vai interferir no resultado do processo, né? Ou da escolha da forma de guarda. Nessa pergunta ele não fala da idade, por isso que a gente não pode ser mais preciso para saber se a criança é uma adolescente, se é uma criança mesmo, se tem 5, 6, 2 anos, 3, 10, a gente não sabe. Né? Sim, e que assim, é importante frisar que tudo depende de cada caso, porque muitas vezes a pessoa chega, doutora, mas a minha vizinha, a criança estava com o pai e agora mudou, ficou compartilhada, né? Mas assim... Na casa da vizinha, né, é uma mãe, exatamente, tem a sua história, né, então a gente tem que observar todo o contexto. Tudo isso, o contexto, e quem decide isso no final é o magistrado. Sim, se não houver um acordo entre as partes, aí durante a instrução processual, que às vezes precisa de oitiva que a criança seja ouvida por psicólogo, às vezes precisa de assistente social, passar por todo um estudo psicossocial para que o magistrado, ao final, consiga proferir uma sentença justa. Muito bem. Doutora Thaís Moreira, mais uma vez, defensora pública, muito obrigado, boa tarde, muito bom tê-la aqui conosco com explicações importantes e essa prestação de serviço da Defensoria Pública com toda a nossa grande audiência. Inclusive tem um Disque Defensoria que está aqui na telinha para você aqui, ó, 129, nos dias úteis, está aí com a doutora Thaís aqui na tela, ó, das 8 até as 14 horas, tá bom? A Defensoria está sempre à disposição para todo e qualquer cidadão que assim necessitar. Um abraço grande, sucesso, bom final de semana, até a próxima, doutora. Obrigada, até logo. A gente que agradece, boa tarde.